No vinho, não é muito diferente. O que a gente tem é que tentar que os desvios não sejam muitos, quer dizer, os vinhos, naturais, no sentido de baixo SO2, eles vão ter sempre uma assinatura de vinho natural. É impossível que não tenham, eles sempre vão ter. E essa assinatura é um pouco difícil de descrever. A gente pode falar em algumas notas de para mim, é uma nota de percevejo, uma nota selvagem de inseto, que outros falam em rato e pelo de animais e coisa e tal. Mas sempre vai ter um pouco disso, certo? Não é por nada que se usa níveis de 150 miligramas de SO2 em tintos, nos vinhos que vão para exportação, nos vinhos commodity de grande volume. Não dá para perder, não dá para ter esse tipo de coisa, o consumidor não aceita isso, certo? Então, os níveis de proteção desses vinhos são altos. Quando a gente trabalha nesses níveis de proteção baixos, a gente consegue evitar acidez volátil, ah, brete que se desenvolva a ponto de o vinho de ser um defeito, né. A gente consegue manter, mas é importante isso para manter o vinho clássico, né, que se tenha um pouco de SO2 para segurar dentro do possível, que o vinho mantenha um pé no clássico, porque senão a mim não interessa, a vinicultura totalmente livre, seja o que der, tá bom, Sim, porque é natural. ve Não, eu ve gosto muito do clássico. então, mas Então vamos falar dessa frase, "um pé no clássico", porque isso é uma coisa que eu queria tocar. Tem uma coisa que me chama muita atenção nos seus vinhos e eu não tenho ideia o porquê, então vai ser legal de descobrir, que são os rótulos. Eh, Seus rótulos são fotos, são fotos são fotos suas, minhas, fotos que eh, eu faço. mas tem uma coisa no seu rótulo que é curiosa, que são as safras, porque as safras são em algarismo romano. Aham. Isso é o pé no clássico ou não? É um pouco pé no passado, eu acho que no começo, é um pouco de pretensão que todo mundo tem quando começa, e essa pretensão vai dando espaço cada vez mais a uma humildade, a um sentimento de que eu não sei nada, de que eu tenho que observar mais do que falar ou ditar regras absolutas. Então, no começo isso era uma retomada de algo que estava no passado, algo que foi deixado no passado em termos de vinho. Vamos dizer, em termos de 12.000 anos, de uma certa forma como o vinho foi feito e que mudou radicalmente para outra. Hoje, a bandeira não é, simplesmente lançar verdades absolutas, porque de todos esses 22 anos, essas 22 safras de experiência, só tem uma regra absoluta que eu gosto de manter firme, é que não há regra. Então, só sofrendo na pele a gente vê que às vezes tem que ser humilde, tem que entender que certas coisas eram feitas porque tinham um porquê, que senão não teriam sido feitas. Quer dizer, a gente não pode, eh, querer impor ao mercado um produto que desagrada de tal forma que o sujeito vai vender para meia dúzia de pessoas e vai fechar as portas logo depois. Então nós temos que achar um caminho, para um caminho do meio que consiga, preservar um pouco da variedade, né, da cepa, que consiga manter a tipicidade da uva, da região, né, e para isso a gente tem que ter certos cuidados. Então, nós estamos numa fase de muitos desafios, né, com a vinícola no Uruguai, que é uma cultura totalmente diferente, não é como aqui, que a gente tem, nichos muito específicos que aceitam, que estão dispostos a aceitar vinhos, com o que, via de regra, seria chamado defeito, né, e não é muito difícil no mundo do vinho algo ser considerado defeito, né. Então, no Uruguai é muito mais restrito, né, então a gente viu que é dificílimo trabalhar lá. Eu não dou mais Pinot Noir de presente para nenhum amigo uruguaio, porque os caras não entendem, não gostam, né. E lá a coisa é muito certinha, é muito os vinhos são construídos dentro da cartilha da escola enológica. Certo. De certa forma seria
uma brecha para fazer algo novo, mas não teríamos mercado no Uruguai em função dessa escola rígida de aditivos e correções. Os vinhos estão sempre dentro de um padrão, então nós estamos lá buscando uma outra região para Pinot Noir, ainda aprendendo, ainda vendo os resultados, né? Mas tem lugares mais difíceis do que aqui, posso dizer com certeza. Entendi, entendi. Mas, desculpa, só dando um passo atrás, porque realmente tenho muita curiosidade. Eu entendi a parte do algarismo romano, Sim. voltando pro clássico, mas aí você tem a parte das fotografias, que são fotografias que uma pessoa como eu, que aprecio seus vinhos, mas não te conheço pessoalmente, Uhum. não sei o que as fotos querem dizer nos vinhos, não entendo muitas vezes o que aquela fotografia quer dizer. Existe alguma filosofia para cada fotografia com cada vinho? O porquê que você bota imagens tão diferentes, às vezes de paisagem, às vezes de uma pessoa amordaçada, às vezes de rosa? Não, esse é só um caso. Não, eu tô só tentando entender a filosofia por trás dos rótulos. Não tem muita filosofia. Esse é um vinho 2020 e no ano 2020 todos estavam amordaçados, então eu acho que é bem fácil de entender. Não tem muito mistério, né? Esse é o vinho 2020, mas não tem, não. Eu procuro trazer imagens da nossa região, não faria sentido que não fosse daqui. Eu procuro trazer paisagens da região de onde vêm as nossas uvas, né? E eventualmente algumas outras coisas. Então, sei lá, eu tinha uma série de fotos de nus artísticos, do tempo da fotografia artística e tal, que eu curtia muito fazer e que eu estou usando agora. Tem no Gamay 2023. Daí começou a ideia do É Gamay. preto e branco. Sim, foi preto e branco no 2022. Nesse 2023 é uma imagem monocromática, mas não é preto e branco. É o tom da areia do local onde serve de fundo, né? O tom areia. E porque começou a brincadeira do Gamay cru, mas nada a ver com cru de vinhedo francês. É cru por não passar por madeira, só isso. Entendi. Ele é como se fosse um alimento que não foi cozido, então ele tem menos processo, ele tem menos intervenção e ele é mais cru. Ele não passa por madeira. E aí do cru para o nu tem algo a ver, né? Porque se fala em verdade nua e crua, não? É verdade. Então começou isso no Gamay, né? O Gamay cru, a Gamay nua, despojada de madeira. Queres falar do vinho que trouxesses para brindarmos nesse momento? Sim, eu queria que vocês falassem. Então, eu não sei, você sabe qual é o vinho? Não. Você não sabe qual é o vinho? Porque eu também não sei, Marco, você é o único que sabe. Não sei e estou perdido. Eu comecei num lugar e fui para outro, eu confesso, mas eu... Que a cor diz bastante aqui, né? Então. A primeira coisa é que ele é bom. O primeiro ponto é que o vinho é bom. Ele é bom, ele muda bastante na taça, desde pouquinho antes de começar a gravar, quando a gente abriu, primeira cheirada nele para agora, uma evolução clara no... Que, aliás, é uma coisa que a gente estava falando aqui antes da câmera rodar, que eu queria que você pontuasse enquanto a gente vai pensando no vinho, que você falou duas coisas que me interessaram. A primeira era sobre o primeiro gole da garrafa, e a segunda é sobre a relação do seu vinho, ou de vinho natural em geral, com oxigênio. Fala um pouquinho mais sobre isso. O que é sobre o primeiro gole da garrafa? O que é sobre a interação com o oxigênio? Como é que você lida com os seus vinhos em geral em relação a isso? Aí, retomando essa entrevista francesa que eu estava comentando antes, ficou bem claro muitas coisas que são verdades para qualquer vinho de baixa intervenção. O sujeito, ali no meio daquela conversa, tentou deixar claro que, olha, quem está disposto a tomar um vinho com menos intervenção, com menos proteção, com menos conservantes, ele vai ter que entender que ele não pode comprar o vinho no sul da França, no verão, e viajar até Paris, porque o vinho pode chegar lá, pode ter saído um vinho branco
do Languedoc e chegar a uma cidra no Paris. É assim que ele fala. Então, não vamos exagerar tanto. Ele também exagera quando ele diz que a gente tem que pensar o vinho natural como um iogurte. Iogurte o sujeito vai deixar na geladeira e vai consumir, não vai ficar viajando com iogurte para lá e para cá. Não chega tanto, eu acho que o exemplo dele foi exagerado. Mas nós temos que entender que tem certas coisas que são diferentes, né? Então, assim, hoje, o que mais me perturba nessa dicotomia natural e convencional, ou baixa intervenção e convencional, até não é a questão do conservante, do SO2 ou outros conservantes que se usam em enologia. É a questão de operações e adições que são feitas com fins meramente estéticos, meramente para não ter depósito, para ficar transparente mais rapidamente. Então, isso são coisas evitáveis, com o mínimo de educação para o vinho, tá? Eu concordo que um vinho limpo é muito mais bacana do que o vinho turvo. Eu não gosto de vinho turvo. Então, o que acontece? Os nossos vinhos são naturalmente turvos. Se fizermos um parâmetro que se vê de vinho filtrado no mercado e super estabilizado, todos eles vão passar por uma primeira fase transparente, porque eles passam por barrica, isso ajuda bastante a decantação natural. Depois eles vão formar sedimentos em garrafa e qualquer movimento vai misturar, então eles vão passar por uma fase turva em garrafa. E se essa garrafa ficar deitada tempo suficiente, todos os vinhos vão ser transparentes. Basta fazer o serviço adequado. Quer dizer, não tem por que o sujeito fazer tantas operações para estabilização absoluta e fazem testes com vinhos em temperaturas próximas de zero para que precipite todo o bitartarato de potássio, para que nada na garrafa apareça depois. Mas não é mais fácil ensinar para as pessoas que aqueles cristalzinhos são totalmente naturais? Sim. Então, assim, a, 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 assim a estratégia mirabolante técnica para essas estabilizações, eu me pergunto por quê, né? Se as pessoas estão dispostas a aceitar um suco de uva que tem aqueles cristais dentro da garrafa, estão dispostas a aceitar cerveja turva, por que não podem aceitar aqueles cristais que esses cristais não turvam o vinho? Eles só se depositam e parecem um açúcar e tal, que a indústria não quer, né? Não, eu entendi, mas qual é a relação disso com o primeiro gole da garrafa? Qual é a relação disso com o oxigênio na garrafa? Não, nós estamos chegando lá, quer dizer, são várias coisas ligadas aos vinhos de baixa intervenção que a gente tem que ter como premissa se a gente quer tomar um vinho de baixa intervenção. Então, uma delas é a questão de deixar o vinho decantar suficientemente em adega antes de abrir, fazer o movimento correto, serviço correto. E aí o serviço correto também diz respeito a essa tua dúvida do primeiro gole. Nós temos uma formação de gases nos vinhos não estabilizados completamente, que tem, ou que tem vida ainda em garrafa, um pouco de vida. Eles têm uma atividade dentro da garrafa que gera gases e que às vezes tem aromas desagradáveis no momento da abertura. Então, eu jamais abro um vinho nosso e sirvo direto na taça, jamais. E não precisa ficar em decanter muito tempo, basta transvasar o conteúdo e tu tens uma homogeneização do que estava dentro da garrafa, uma dispersão desses gases que estavam ali de qualquer atividade remanescente que aconteceu em garrafa e que gerou esses aromas, que podem causar um estranhamento e atrapalhar o primeiro momento da degustação. Depois, o vinho vai se abrindo no decanter e esses gases vão se sublimando. Mas eu tenho por regra transvasar para um decanter ou para uma outra garrafa previamente resfriada todos os vinhos. Fazendo a decantação,
que não precisa durar muito tempo em decanter, não precisa ficar meia hora, 1 hora, nada disso. O simples gesto de transvasar para um decanter ou para uma outra garrafa vai homogeneizar o conteúdo, vai dispersar os gases eventualmente presentes e, muito importante, se a garrafa descansou o tempo suficiente, vai ter uma decantação natural no fundo da garrafa que a gente vai observar e vai separar esse sedimento na hora de fazer o serviço. Então, na verdade, toma vinho natural turvo quem quer, porque é uma questão de opção. A gente pode deixar em adega por algumas semanas ou meses para que o vinho decante. Claro, E quem quer ou não conhece, né? Porque É. nós temos que pensar que a maioria das pessoas que bebem, seja natural, mesmo quem está entrando, nunca parou para pensar nisso. Então a pessoa pegou, comprou a garrafa aqui na loja, levou para casa, vai chegar em Claro. casa, bota na geladeira ali um pouquinho, chegou na temperatura, abre e sai tomando. Nem Mas aí que entra o ritual da coisa, né? E é bacana esse ritual. Eu acho que torna mais graciosa a coisa toda da curtição do vinho. Eu não poderia concordar mais, mas aí é o Thomas que vai sentar com vocês dois num sábado, na casa de um de nós 3, vai abrir um vinho e vai ter o ritual em volta. E isso eu acho que é muito bonito do vinho. Mas existe também o lado prático que a gente não pode Claro. ignorar, que é a pessoa que sai num date, ou com seu parceiro, ou com amigos, senta num restaurante, pede um vinho da carta, que tá lá deitado na adega, Claro. o sono que tem 30 mesas para atender, como acontece aqui quando a casa tá cheia. Tem que abrir o vinho e servir. Então tem um pouco dessa praticidade que eu acho que torna, às vezes, é um certo desafio, porque esse ritual, ele fica quase impossibilitado, você não concorda? É difícil na prática, mas é importante que se saiba que é totalmente evitável se a pessoa se der ao trabalho de guardar o vinho por umas semanas e, Total. enfim, e fazer esse serviço.